Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso canal, a Magna Arte da Cura. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do mito ou verdade com relação a essa história da Índia, né, que as pessoas falam que a vaca é considerada santa, né? De onde surgiu esse mito e o porquê aconteceu isso aí até os nossos dias atuais. Lá em hebraico, o símbolo de Deus em hebraico é um pontinho com um círculo em volta. Você olhando um pontinho com um círculo em volta, é o símbolo de Deus, e olhando de cima, é como se fosse um chifre, né? Mas isso não vem a caracterizar como a vaca sendo santa, seria apenas um simbolismo. Tanto é que os guerreiros vikings, antigamente eles usavam como símbolo de poder, né? O chifre, assim, na cabeça, um capacete com chifre. Até Moisés, os filmes antigos de Moisés, ele também usavam um capacete na cabeça com um chifre. E daí o significado do chifre está voltado para o lado de Deus, simbologia de Deus. O Sol, por exemplo, os raios solares, eles partem em forma de raios, né? É como se fosse um chifre também, né? O raio assim, é como se fosse um chifre, os raios solares. Então, daí veio foi propagando com o passar dos séculos, dos anos, dos séculos, foram pervertendo e começaram a caracterizar com a própria vaca sendo um símbolo sendo uma santa, né? Seria uma crendice, na verdade, né? Uma superstição. E, na verdade, inclusive voltando um pouquinho para a palavra em si, a própria palavra láctea, Via Láctea que significa os planetas no espaço, né? E Via Láctea, láctea vem de onde? De leite. Láctea vem de leite. Tem até um desenho animado, os gatos galácticos, que seria de outro planeta, né? E daí o leite ele é considerado um alimento nutritivo. E, bom, assim era pelos antigos, né? Hoje em dia, nem tanto, porque hoje em dia o leite tem muita química no meio, né? Conservante e tudo mais. Até na Bíblia, tem uma parte da Bíblia que fala que aquele que tiver fé receberá uma terra onde manará leite e mel. Leite e mel, porque o leite simbolizando o alimento principal e o mel também como um alimento principal para o lado doce, né? Então seria esse o significado. Não necessariamente que você vai morar num planeta, num local onde vai jorrar mel assim nas cachoeiras, você vai nadar no meio do leite, nada disso. É um simbolismo simbolizando na essência, né? Aquilo que é mais importante para a pessoa, né? Que é o nosso leite interno. Nosso leite interno seria a nossa energia interna. O leite interno do homem, da mulher, seria a energia interna. É o prana, né? A energia divina. Então, essa terra que emana leite e mel, seria nesse sentido, o sentido de energia divina, energias boas. E daí você pode estar levando isso para vários outros assuntos na vida, né? O próprio papel, pap vem de pai, El vem de Elohim, em hebraico significa Deus. Daí o papel ele foi criado através do papiro, né? Pap quer dizer pai, piro quer dizer fogo. E por quê? O papel foi denominado papiro, porque a planta em si, a planta que foi criado o papel, ela é como se fosse um sol. Ela tem o caule dela, o tronco dela é como se fosse um triângulo, ela solta uma bola bonita, como se fosse um sol irradiando, né? É como se fosse um chifre mesmo assim, né?
o caule dela sendo em forma de triângulo, que seria a trindade, né? Como se fosse um chifre também, um raio, né? E o próprio formato do Sol com os raios junto, simbolizando a energia divina. Daí veio o papel, quer dizer, papel, que veio de papiro, que significa Deus Pai. Daí veio a idolatria do que está escrito no papel, a idolatria do que está escrito no papel, e onde os sacerdotes, os primeiros sacerdotes que existiram, eles tinham assim um paralelismo com a ciência, né? Então os escribas, os fariseus, no começo eles não escreviam assim para os profetas em si, escreviam mais para a lei, para a igreja em si, né? Então o rei e o papado tinham uma certa ligação, e daí veio, com o passar dos tempos, foi assim, mudando cada vez mais essa adoração exagerada pelo papel, né? Daí você assinar um documento, pode ser um corrupto, um político corrupto, seja o que for. Você assinou embaixo ali, aí você está comprovando que é aquilo e acabou. Então, basicamente é isso daí. Tem muito mais coisa para estar falando, mas é um assunto extenso e eu até assim, me atrapalho um pouco, porque para você resumir um assunto tão extenso em poucas palavras, fica um pouco difícil, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Resumidamente é isso daí. E tudo de bom a todos vocês. Quem quiser, compartilhe para os amigos, passe para os vizinhos, para os parentes. Tudo de bom a todos vocês. Abração.